Se eu te pergunto o que é tóxicos, automaticamente a gente já pensa em bebida, drogas, cigarro, essas coisas mais básicas que a gente vem falando sempre. Mas se eu te perguntar quais tóxicos estão presentes no seu dia a dia, você sabe falar? Tem comida, tem maquiagem, tem creme, tem milhões de maneiras que os tóxicos estão presentes na nossa vida e acabam nos fazendo mal. Hoje, nesse novo episódio do Estilo de Vida no Ar, a gente vem abordar justamente essas questões. Então, bom te receber aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Betina Ojeda, sou profissional de educação física. Olá, eu sou a Larissa, nutricionista, e estarei aqui com vocês, junto com a Sabrine, conversando sobre tóxicos. Olá, pessoal. Então, meu nome é Sabrine, sou psicóloga e é sempre um prazer estar aqui mais um episódio, juntamente com a nossa equipe. Obrigada, meninas. Então, a gente começa falando sobre tóxicos e a gente acaba indo para um caminho que é muito quase automático, né? A gente fala de tóxicos, já lembra da bebida, já lembra do cigarro. Mas como é que o tóxico entra na nossa vida e como é que ele afeta a nossa saúde mental, nossa alimentação, nossa rotina, nossos hábitos? Então, primeiro a gente tem que começar a pensar o que são os tóxicos, né? Tóxicos são desde dos poluentes do ar, então, a questão da fumaça, a parte de medicação também, a parte de suplementos também, a parte de cosméticos, bastante também. A gente tem bastante cosméticos que têm vários aditivos químicos que são comprovados já, que fazem uma desregulação endócrina ou que causam algum tipo de câncer, né? A parte de alimentos também, a parte do uso de plásticos, do uso de alumínio, então panela de alumínio também. Tudo isso está correlacionado com uma desregulação endócrina que vai trazer doenças ao longo do decorrer da vida, né? E aí a gente vai falar sobre tóxicos na questão de comportamento também, né? E isso a gente acaba achando que é só também o externo, né? As substâncias que a gente acaba ingerindo, a alimentação, a poluição, mas tem o comportamento, né? E o comportamento acaba também induzindo a gente a utilizar certas substâncias, ou agora também a questão da tecnologia e também apostas, pornografia e por aí vai, né? Então, assim, por que isso é tóxicos, né? O comportamento. Porque isso realmente acaba prejudicando o nosso sistema da saúde mental, né? Principalmente a parte neurológica, biológica também. E isso acaba afetando a questão também das tuas relações, da forma como tu se porta frente às situações da tua vida, porque acaba desregulando a questão emocional, as tuas tomadas de decisões, atrapalha a questão da tua qualidade de sono, qualidade, né, física. Então, a gente acaba mergulhando também nesse processo dos tóxicos, não somente nisso, mas também no nosso comportamento, né? O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é um vício do que é um hábito, por exemplo, né? Para ele, se tu tá, por exemplo, entrando nesse sistema de recompensa e utilizando esse comportamento o tempo todo, mesmo tu sabendo que aquilo ali é nocivo para ti, ele sempre vai querer aquilo, né? Então, a gente acaba falando também sobre a questão de mudanças de hábitos. Por que é tão difícil a gente mudar um hábito, né? Porque o nosso cérebro tá super acostumado com aquele comportamento que tu sempre fazia e aquilo ali era no sistema de recompensa, principalmente a dopamina, ela era super liberada porque tem essa questão de recompensa, né? Opa, aqui eu posso ter muito prazer, porque ele já acessou esse lugar, né? Então, assim, a gente tirar esse hábito, principalmente dos vícios, é como pisar em ovos para as pessoas. E é engraçado tu trazer essa questão de comportamento, porque é uma coisa que não é falada, né? Quando a gente fala, inclusive, o controle de tóxicos é um dos pilares da medicina do estilo de vida. A gente acompanha muito aqui esse tema, acompanha muito essa linha médica. E quando a gente fala de controle de tóxicos, automaticamente o que a gente vê de conteúdo é levando para esses caminhos bem banais, vamos dizer assim, né? Porque vai falar do controle de bebida alcoólica, como o tabagismo faz mal. Mas existe tanto tóxico que a gente nem se dá conta, né? Às vezes é o ambiente tóxico, às vezes é um comportamento tóxico. Tu citou até questões das apostas agora, que infelizmente está muito em alta, né? E como isso virou normal e as pessoas banalizaram esse comportamento e a gente está vendo aí uma onda de pessoas que estão devendo, que estão se afundando, que estão com problemas. Um monte, pessoas, inclusive, tipo, jogadores de futebol, né? Eu tenho acompanhado muito histórias de jogadores de futebol que eram promessas e que estão indo ladeira abaixo, devendo tudo que tem, porque foram para esse caminho de apostas. Então,
Eu acho muito legal a gente trazer essa informação, porque talvez quem esteja nos ouvindo hoje também nunca tenha associado que esse comportamento é um tóxico. Isso. E por que que isso acontece, né? Vamos lá, assim. Por que que a gente acaba se viciando em algum comportamento, por exemplo, apostas, né? Dentro do nosso sistema de recompensa, o que acontece? O nosso cérebro, ele libera a dopamina, né? A dopamina não é um neurotransmissor do prazer, mas assim, que vai motivar a gente buscar algo prazeroso. Então, assim, se eu tô no sistema ali, né? E abri aqui um jogo de aposta. Tu não sabe se tu vai ganhar ou se tu vai perder, né? Então, assim, antes de você ganhar, tem uma liberação muito maior de dopamina pela questão de expectativa. Então, cada vez mais você vai ter essa expectativa, mais dopamina vai ser liberado. É muito maior do que tu ganhar um prêmio, digamos assim. Agora, assim, se eu ganho sempre um jogo, o sistema de recompensa não vai estar ali me motivando a buscar isso, porque eu vou sempre ganhar, né? E se eu vou sempre perder, eu vou desistir. Agora, o que acontece? Esses jogos, eles são muito manipulados, né? Então, óbvio, eles vão fazer com que você ganhe um momento e vão fazer como você perca, né? Então, o que acontece? Ali vai ser liberado sempre a dopamina, porque tu não sabe o que vai acontecer. Então, assim, o cérebro, ele vai atingir cada vez mais o nível de dopamina. Então, aqui, né? Primeira vez eu joguei o jogo. Foi liberado ali a dopamina. Daqui a pouco, o meu cérebro vai querer mais. Então, aqui eu já atingi. Então, ele vai liberar mais dopamina ainda. E isso vai deixar o meu cérebro com tanta dopamina, com tanto neurotransmissor, que isso é um processo tóxico para o meu cérebro. Sim, que acaba também desregulando a parte hormonal, né? Isso. E isso vale também para a questão do fumo, né? Das bebidas alcoólicas, para as drogas. Principalmente para as pessoas que acabam realmente acessando drogas muito fortes. É muito difícil até ela conseguir se satisfazer com aquela droga que já atingiu um nível máximo de dopamina. Sim. Porque assim, o que acontece? Os receptores, eles acabam também se contraindo, né? Tem muito bombardeio de substâncias, de neurotransmissores, eles acabam se contraindo e acaba não acessando, não tem mais essa ligação no cérebro. Não faz a conexão ali. Não faz a conexão. Então, o que acontece? O cérebro sempre acha que tem que liberar mais dopamina, porque não tá recebendo. Olha, aqui já tem bastante dopamina, não precisa mais liberar. Então, assim, quanto mais acesso a essa dopamina, mais viciado eu me torno, porque o meu cérebro já não consegue mais associar. E eu Não acho que essa consegue mais relação entender. a gente pode levar até mesmo pro consumo de doces, né, Lari? Tipo, não só Isso. doces, né? Mas alguns alimentos mais palatáveis que também vão liberar essa dopamina. E a gente acaba se viciando por muitas questões. Mas eu acho que a gente consegue fazer bem essa conexão de dopamina no alimento. Exato. E também, quando a gente fala sobre tóxicos, as pessoas, assim, quando eu vou abordar isso com alguém, as pessoas falam, meu Deus, mas então a gente não pode mais comer nada, então a gente não pode mais usar nada, então você quer que a gente fique feia, porque não quer usar maquiagem, produto de limpeza também tem vários aditivos, enfim. Mas a ideia é a gente fazer redução de danos, né? Acho que a ideia do nosso podcast hoje é mostrar pra vocês o que são tóxicos e o que a gente consegue fazer redução de danos com o passar do tempo. Porque, assim, cada vez mais a gente vê pessoas com infertilidade, menarca precoce. Então, as meninas estão menstruando cada vez mais. E antigamente se pensava que era pela questão de visual, de daqui a um pouco ter acesso mais à TV, né? Mas não, gente, isso tá muito correlacionado com a alteração hormonal que a gente tá tendo por acesso a esses tóxicos que a gente tem no organismo, né? Então, assim, inclusive eu vi um filme na Netflix que eu tava tentando pensar o nome agora, que conta a história de uma cidade onde tinha uma indústria em específico que as pessoas tinham um determinado tipo de câncer naquela cidade. E as pessoas não sabiam por quê. E aí um advogado, enfim, foi atrás e conseguiu realmente comprovar que, na verdade, aquela indústria utilizava um aditivo que não tinha regulamentação. Porque hoje a gente tem que falar sobre isso, né? Os tóxicos, eles não existem, que nem a questão do bisfenol, né? Que é a questão do plástico. Vamos falar sobre plástico. Plástico, as pessoas falam, mas tudo vem em plástico. Beleza, tudo vem em plástico. Agora é tudo livre de bisfenol, beleza. Mas existem um primo deles, né? Um outro meio... Ele não saiu pra ninguém ocupar o lugar dele. Exatamente, exato. Ele só foi trocado por outro tipo. Então, assim, as pessoas, elas acabam consumindo da mesma forma. E cada vez mais, a gente teve que passar por uma questão de
industrialização, né? Nosso corpo, né? A gente teve que passar nessa fase de antes a gente comia muita comida natural, enfim, depois a gente passou pela parte de industrialização e a gente tá passando pela fase de tirar um pouco disso também, né? Então, cada vez mais a gente vê empresas prezando pela parte de ter uma rotulagem mais limpa, né? Tanto da parte de produtos de limpeza de casa. Então, vamos pensar num geral. Eu acordei, eu vou escovar o dente com uma pasta de dente que já é industrializada. Vou tomar banho, a mulher, ela passa... vários estudos mostrando que a mulher passa no mínimo 12 produtos estéticos no corpo dela. Não faço parte desse grupo, gostaria de avisar pra vocês. Não faço parte, porque eu não uso quase nada, eu não gosto de nada. Mas assim, né? Então, assim, a mulher, ela passa o sabonete do rosto, depois vem o hidratante, depois vem o protetor solar, vem o blush, vem o rímel, o batom. Só aí já foi 6, né? Isso. Creme corporal, desodorante. Então, assim, a mulher, ela tá mais exposta a isso, né? E ainda trazendo a questão do Outubro Rosa, a questão do desodorante, né? A gente tá vendo que o aerosol, ele traz alguns malefícios pra vida, principalmente porque ele tá próximo à glândula mamária, enfim. Então, é importante a gente trazer pra vocês também refletir sobre isso, né? E também a questão de metal pesado nos desodorantes, né? Isso. Exato. A gente estamos sobrecarregando o nosso sistema com metal pesado, com chumbo, com outras coisas, que isso faz toda essa desregulação hormonal e que nos leva a ficar doente, né? Exatamente. Então, assim, pensa, a gente já teve contato com tudo isso, né, que eu falei. Aí você sai, poluição, né? Na rua. Então, assim, principalmente pessoas que moram em cidades onde tem indústrias, elas têm vários estudos já mostrando que as pessoas, elas têm mais desregulação endócrina, então as pessoas que moram em indústrias, né, cidades mais industriais, assim. E aí, com o passar do tempo, vai acontecendo que a pessoa, ela vai para um ambiente tóxico, então já começa a parte de aumento de cortisol, estressante, volta, a alimentação tá baseada em ultraprocessado, que também já tem vários aditivos alimentares. Então, assim, a gente não quer mostrar pra vocês que, na verdade, as pessoas têm que simplesmente, agora você vai virar uma pessoa que não vai utilizar nada de cosmético. Vai viver no meio do mato. Vai viver no meio do mato. Isso. Não é isso. Mas é a gente começar a escolher prioridades, né? Por exemplo, eu já fiz a troca do meu desodorante. Hoje eu uso um desodorante que é um desodorante de cristal. Que, na verdade, até tava comentando, eu fiz uma troca entre 3 amigas, assim, nós compramos juntas. E a gente foi testando. No início foi difícil, porque realmente a gente tá acostumado com aquele desodorante que tem um cheirinho, enfim, né? O corpo, ele demora um tempo pra tirar todos aqueles componentes químicos. Então, até o outro desodorante natural começar a fazer efeito é diferente. Mas a gente começa a trocar as coisas que a gente consegue. Então, por exemplo, utilizar o menos de plástico possível. Tudo que eu puder trocar de plástico na minha casa, trocar por de vidro, né? Principalmente se a gente for aquecer a comida ou guardar comida quente, não utilizar os plásticos para fazer isso, né? Não aquecer comida no plástico. Garrafas de água, evitar as garrafinhas de água de plásticas, e principalmente aquelas que hoje a tecnologia mostra que tem aquelas garrafas dobráveis, que tu pode carregar. Gente, aquilo ali, quanto mais maleável o plástico for, mais fácil é dele passar para o alimento ou para a água. Então pensa, a água que a gente toma, ela é envasada há quanto tempo? Faz quanto tempo que aquela garrafinha ela foi envasada? E como é que ela é transportada? Num caminhão, no sol, num calor. Exato. Então, assim, a ideia não é que vocês vivam numa bolha, até porque, infelizmente, não tem como a gente viver nessa bolha. São coisas que são inerentes a nós, a gente precisa disso. Mas a gente precisa escolher coisas para mudar. Né? Coisas que a gente consiga colocar. É o que a gente sempre fala aqui, né? A gente não quer que... A gente não traz esses conteúdos, a gente não aborda sobre prevenção, principalmente, para que a pessoa saia daqui com uma lista querendo mudar muitas coisas. Mas são pequenas coisas que a gente consegue fazer para melhorar. Começou pelo desodorante, tu deu o exemplo do plástico. Eu sou uma pessoa que eu sou muito chata com questão de lixo. Para mim, questão de lixo é muito séria. E eu trabalho isso muito na minha casa. Então, eu tenho um baldinho onde passa um fornecedor que pega aquele baldinho de coisas orgânicas para virar adubo. Eu não boto esse lixo no lixo comum, eu separo o lixo, eu tento evitar o uso de plásticos. Eu já troquei o meu shampoo para não comprar mais um plástico por barra. Então, pequenas coisas a gente vai fazendo. A gente não precisa simplesmente limar tudo, mas
poucas coisas, poucos ajustes que a gente vai fazendo na nossa vida, a gente vai conseguindo melhorar de forma geral, né? Isso. Tanto saúde física quanto saúde mental. Exato. Assim, a questão da alimentação, do plástico, de tirar os industrializados, a gente já aplica bastante lá em casa. E agora eu tô fazendo bastante a troca dos cosméticos, né? Então, eu tô vendo cada vez mais a parte de cosméticos que estão sem parabenos, que são sem sulfurados, enfim, várias coisas que realmente não faz bem pra nossa saúde. Então, acho que a gente tem que começar a ir trocando aos poucos. Mas, assim, tudo bem se tu não trocou o teu shampoo, porque o teu shampoo é preferido, mas daqui a pouco tu trocou o desodorante, né? Tu achar um meio termo disso pra conseguir fazer essa troca de uma forma mais saudável, né? Pensando na tua vida pra longevidade, né? Isso. E uma coisa que a gente fala bastante, assim, por que a gente tá tendo mais casos de infertilidade? Por que as meninas estão menstruando mais cedo? Por que os homens não estão tendo uma produção de esperma adequada? Será que é o estilo de vida? O que é que eles estão sendo expostos a isso, né? A gente tem que começar a pensar nisso. Então, às vezes, a gente vê cada vez mais as pessoas... mas é porque... esses dias eu estava até comentando com uma amiga, ela falou assim, mas é porque as pessoas são muito estressadas. Também. 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 Também é um né? tóxico. Também é um Isso. tóxico. Mas, assim, pensar na parte de... num estilo de vida saudável num geral. E quando a gente fala sobre ser saudável, também entra o pilar do tóxico, né? Exatamente. Isso. Eu acho que é mais do que a gente trazer informação de tóxico, é quebrar essa barreira que tóxico é 3 coisas. Tóxico é muito mais. Então, a gente precisa analisar o ambiente que a gente tá, o que a gente consome de forma geral, né? Isso vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Eu li, eu não me lembro aonde agora, mas quando tu começou a falar de plásticos, me lembrei disso. A Starbucks, ela mudou os copos de plástico por o de papelão aquele, há muitos anos atrás, quando saiu o primeiro estudo mostrando quanto afetava a bebida quente no plástico, que era, eles usavam isopor, se eu não me engano. E aí eles fizeram essa primeira troca, eles bancaram, foi a Starbucks que ajudou a bancar essa pesquisa, para que eles entendessem, tá, mas o que a gente está fazendo para as pessoas, para os nossos consumidores. E nesse momento eles fizeram essa mudança de venda do café e transformaram os copos nos copos de papel que não são atingidos quando a bebida é quente. Isso não é de agora, isso já tem muitos anos. Mas assim, se toda a indústria pensasse nisso, talvez a gente estaria vivendo um momento melhor de saúde. Tem uma pesquisa que mostra o quanto vai aumentar o índice de câncer nos próximos 10, 15 anos. E vão ser... Agora não me lembro, não vou falar errado, mas vão ser 5 cânceres que vão ser os mais... comuns entre as pessoas. E, assim, a cada 3 pessoas, 2 vão ter câncer. É um número bem alto. E grande parte é em função da poluição, né? E é uma coisa que, tá, a gente sabe, algumas cidades têm mais, outras têm menos. Mas não é uma coisa que a gente para pensar quando, sei lá, a gente vai se mudar. Tá, eu vou morar aqui. Tá, mas eu moro perto de uma BR, eu não moro perto de uma BR, eu moro perto de uma avenida que vai ter muito caminhão, que não vai ter, que tem mais árvore, que não tem. Isso é uma coisa que a gente acaba não pensando muito, né? Quando a gente se muda, quando a gente vai viajar, quando a gente vai para algum lugar. Mas isso também influencia, né? A gente tá tendo aí um alto índice de doenças crônicas respiratórias. Não é à toa, não é à toa. A gente passou por um momento aí de queimadas, de fumaça e poluição, e que todo mundo foi ficando mal. E eu acho que é triste, mas a gente só aprende quando a gente tá sofrendo, Exato. né? A gente aprende só na dor. Isso. E aí todo mundo começou a pensar sobre isso. Mas até então, nem aí, né? Não era uma coisa que, tipo, impactava a vida das pessoas, né? Uma coisa que as pessoas também... não é uma informação muito falada, é sobre a questão do alumínio na comida, né? Então, assim, as panelas, elas são feitas de alumínio. O alumínio, quando aquecido, ele passa para a comida. Se a gente está falando da questão de metais pesados, a gente também tem que começar a pensar nas panelas que a gente utiliza, né? Que as mais adequadas hoje seriam as de inox ou as de cerâmica, né? Porque o alumínio, ele é passado na E temperatura. as de ferro? Que mal pergunte, assim. As de ferro só tem pela questão das pessoas que não podem consumir excesso de ferro. Mas de resto, porque passa também. Passa Mas também. uma pessoa saudável, que não tem nenhuma restrição, As tudo panelas bem. de ferro, então, estão liberadas. São liberadas. Tá. Maravilha. E como é que tu acha, Sabrina? Tipo, como é que as pessoas conseguem mudar esse comportamento quando a gente fala de saúde mental ligado a tóxicos? Assim, como é que ela identifica? Tanto nessa parte da dopamina que tu falou, mas até mesmo em ambiente que tu tá, assim, ambiente em casa, com amigos, no trabalho, enfim, onde a pessoa convive e ela começa a se sentir desconfortável e ela não consegue ver que aquilo ali é um ambiente tóxico para ela. Então, né, é um assunto, assim, que
demanda bastante tempo, assim, porque ele é meio complexo nesse sentido. Mas uma das coisas, assim, que é muito importante das pessoas começarem a analisar mais é como que elas estão nesse ambiente, né? Eu sei que é difícil da gente conseguir observar, mas geralmente sempre tem alguém externo que acaba apontando e tipo, olha, mas eu tô vendo que tu tá bem diferente, né? Tu nunca foi assim, tá mais retraído, enfim. E ela vai mostrar em questão de comportamentos, né? E isso, sim, a gente acaba começando também a fazer a questão do autoconhecimento, né? Então, assim, tudo vai depender de como que a pessoa tá, né? Se ela sempre viveu nesse ambiente, se ela sempre foi assim, ou se são alguns momentos, por exemplo, a gente fala muito para as pessoas que estão num ambiente tóxico de trabalho, então elas começam também a ver que elas estão tendo alguns comportamentos durante o dia que são realmente em busca de, como assim, para sair desse momento, né? Esse sistema de fuga, né? Através da comida, através de comportamentos sedentários, ou ficar o tempo todo mexendo no celular, enfim. E ela acaba sentindo que não tem mais prazer, né? De fazer as coisas que antes ela fazia. Então, assim, quando a gente tá num ambiente tóxico, por exemplo, que é muito estressante, que nem a Lari já levantou, você também levantou, o que acontece, né? O nosso cérebro, ele vai buscar com que você acabe logo com esse estresse que tá começando a ficar muito crônico. Então, uma das formas que ele tem é buscar realmente por esse sistema de recompensa. Algo prazeroso, algo que te acalme, algo que realmente te satisfaça naquele momento. Mas ele não vai procurar algo que realmente demore, né? Por exemplo, assim, vamos dar uma caminhada, uma corrida. Até tu realmente ter esses hormônios do bem-estar, por exemplo, que pode ser essa consequência, teu cérebro não vai procurar por isso, né? Ele vai procurar pelo docinho, pela taça de vinho no final do dia. Isso, pelo happy hour. Sempre chega sexta-feira, ele sabe. Happy hour, entendeu? É Nem precisa chegar sexta, né? Não precisa chegar sexta. Ou o celular, né? São prazeres momentâneos, né? São prazeres momentâneos e rápidos. E que tem um bombardeio de dopamina. E aí a gente já entra nessa parte de desregulação hormonal. A gente tem esse pico de dopamina e nada mais me satisfaz e eu já não gosto mais de nada e aí eu já fecho a cara, eu não consigo curtir, eu não consigo aproveitar e eu acabo mudando meu padrão de comportamento. E aí a gente entra por um caminho aí de estresse, de depressão, de sintomas de ansiedade, de insatisfação. E eu acho que agora eu falei insatisfação e eu acho que a gente vive muito isso hoje, né? A gente fala muito da questão de redes sociais aqui também, mas como as pessoas estão insatisfeitas. É difícil tu conversar com alguém hoje que tu fale com ela tal coisa. Super legal. A pessoa já chega, putz, aquilo lá, não. As pessoas chegaram nesse ponto e eu acho que está muito relacionado a esse comportamento tóxico, se a gente para pensar, né? Ninguém está satisfeito com nada e tá, mas o que tu faz para mudar? Também não faz nada, né? Também não faz nada. Tu falou ali de sedentarismo e eu acho que a atividade física ela entra para ajudar nessas questões, mas eu também acho que se a pessoa não sabe se controlar, ela acaba entrando de uma maneira tóxica na nossa vida também, né? Porque ela entra, em alguns casos, como uma competição. Não tô falando de esportes, com pessoas que competem com esportes. Estou falando de uma competição não saudável, de magreza excessiva, de uma necessidade absurda por emagrecer, que aí usa os medicamentos tóxicos e usa a questão de muito exercício sem ter o prazer naquele exercício. Então, acaba indo para um lado muito de penalidade. Pessoas que querem ficar bombado a todo custo. Agora, a gente está entrando aí, caminhando para o verão e a gente sabe que as pessoas ficam loucas. Já saiu uma reportagem esses dias do aumento das pessoas nas academias nos últimos dias, no início do mês agora. Então, assim, o exercício físico, ele também não pode ser tóxico, né? A gente fala sempre, exercício físico é bom, faz bem, melhora a saúde, previne doença, melhora a saúde mental, bababá, babá. Mas, se tu não sabe controlar, entender teu corpo, entender o teu processo, entender que o exercício físico, ele é uma poupança para o teu futuro, vai melhorar a tua saúde, vai te tirar de prováveis doenças, tu começa a entrar por um caminho onde o exercício físico vira só estética e tu faz qualquer coisa para conseguir aquela estética. E entra na questão de suplemento, de anabolizantes, de cobranças excessivas, questões de saúde mental. A busca por um corpo perfeito, né? A busca por um corpo que só existe no filtro da rede social. Exato, né? E quando a gente fala assim,
Mas voltando assim na parte de tipo, beleza, tá, Larissa, mas o que vocês querem passar de mensagem aqui pra nós, né? Qual é a mensagem final, assim? A mensagem final é que a gente mostre pra vocês assim, olha, meu histórico familiar é de câncer de mama. Tá, então tá, se teu histórico familiar é de câncer de mama, o que tu pode minimizar no teu corpo pra isso? O que tu muda no teu estilo de vida? O que tu muda no teu estilo de vida? A gente tem que começar a olhar pra nossa vida ao redor. Seja da parte de comportamento, seja da parte alimentar, a parte de atividade física. Tudo isso a gente tem que começar a olhar de uma forma de o que eu vou minimizar. A gente não vai conseguir fazer nada 100%, né? Quando a gente fala sobre alimentação, também não é assim. Não existe uma pessoa que consiga viver 100% para fazer alimentação saudável e praticar atividade física, a não ser que ela seja paga para isso, né? E olhe lá. E olha lá. Ela vai postar o que ela é paga. Exatamente, por trás, ela vai postar o que ela é sabe. paga. E olha lá. Então, assim, nós, meros mortais, que somos pessoas, que temos nosso trabalho, que temos a nossa rotina, a gente tem que pensar numa forma bem objetiva. Então, assim, o que eu consigo trocar de produtos cosméticos que realmente fazem sentido na minha vida? Como é que eu faço para reduzir o consumo de plástico? Como é que eu faço para reduzir o consumo de alumínio? Né? Estudar e eu fico feliz que a gente consegue disseminar isso e o conhecimento ele deve ser de todos têm que entender um pouco, né? A gente não precisa ser especialista, mas a gente tem que ter noção do que a gente está consumindo, do que a gente está comendo, do que a gente está praticando, como é que está sendo o nosso comportamento, quanto que isso influencia tanto na questão de produção de toxinas, né? E quando a gente fala sobre tóxicos, inclusive até da parte de fumaça ou algo do tipo, elas ficam acumuladas na gordura corporal. Então, elas são lipossolúveis, né? Então, elas competem com as nossas vitaminas. Então, pessoas que têm alto consumo de tóxicos, seja a parte de cosméticos, seja a parte de fumaça, fumo, enfim, tá correlacionado com carências nutricionais também. Então, a gente precisa começar a olhar para uma forma mais... Integral, né? Basicamente exato. é isso. A gente precisa pensar que a gente não é só alimentação, a gente não é só isso, só aquilo. Isso. A gente vai ser um conjunto de todas as nossas escolhas. Isso. E a gente precisa pensar em escolhas melhores. Exato. E sobre comportamento também não tem como a gente tirar bruscamente, né? Porque a gente entra num processo de abstinência e isso é muito perigoso. O que acontece é a gente fazer progressivamente, né? Se eu sempre utilizo o celular quando eu estou estressada, o que tu pode substituir aos poucos, né? Daqui a pouco é fazer uma técnica de respiração, daqui a pouco é para ligar para alguém, daqui a pouco é fazer uma caminhada. Ou usa esse celular a teu favor, né? Usa o celular a teu favor. Ao invés de ficar passando aqueles 800 vídeos por segundo ali nas redes sociais, procura um conteúdo que vai te agregar alguma coisa. Ouve uma meditação guiada, se quiser relaxar um pouco. Isso, né? isso. Procurar também. por conteúdos de qualidade. Isso faz a diferença. Mas o ideal é sempre sair um pouquinho da tecnologia, né? Ainda mais aqui no Vamos Brasil. entrar em contato com o real, que é sempre bem-vindo. Verdade. Também. Ainda mais aqui que a gente tem essa hora absurda em telas. Isso. Maravilha, meninas. Estamos encerrando mais um conteúdo. E para você, qual vai ser o primeiro passo para analisar realmente o que faz parte da sua rotina e o que pode mudar para reduzir a relação com tóxicos? Te espero no próximo conteúdo. Até mais!